Olá, boa noite, gente. Vamos tentar agora fazer pelo meu Insta para ver se dá certo. Vou chamar aqui a Vanessa. Oi, Cá. Vanessa, oi, boa noite. Boa noite. Vamos tentar por aqui? Vamos ver se dá certo agora. Se Deus Então, quiser, vai dar certo. vai Vamos. dar certo. Pessoal, a gente pede desculpas porque realmente a internet hoje está com algumas instabilidades e a gente vai tentando por aqui mesmo. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão aqui presentes. O Corém Sem Fronteiras é ao vivo e é assim mesmo. Hoje também eu estava em um evento e realmente a internet está bem instável. Agora vai, Clau. Eu queria agradecer a todos aqui presentes. Vamos lá começar um pouquinho sobre o nosso bate-papo? Vamos, pode começar, Van. Então vamos lá. A Camila, ontem estávamos lá na página no YouTube e a gente conversou um pouquinho sobre a pesquisa em base de dados, as principais dúvidas do pessoal, assim, como achar o melhor descritor, qual a base de dado ideal, né? Ou então, assim, a que melhor se assemelha para o profissional de enfermagem. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Camila, como que você orienta, né, as pessoas aqui presentes, pode ser estudante, pode ser até mesmo profissional que né, acrescenta a pesquisa aí no seu dia a dia. Fala um pouquinho sobre a pesquisa de base em base de dados para a gente. Tá, Vanessa. Então, ontem, né, eu comecei iniciando dando uma aula mais didática, mais objetiva lá no YouTube, né, gente? A live tá salva lá no canal. Eu aconselho todos vocês a visitarem, né, que lá eu mostro bem direitinho, bem um passo a passo de como realizar pesquisas em base de dados. E o que eu aconselho, né, para todos os profissionais, para enfermeiros, né, seja de qual for a área, seja estudante, seja pós-graduando, seja mestrando, seja doutorando, é que em todas as nossas atividades, né, que a gente estiver estudando, que a gente estiver lendo, é importante a gente realizar a pesquisa nas bases de dados. Porque eu tenho, assim, um ditado, né, nas minhas redes sociais, lá no Instagram, que eu falo direto com o pessoal, que é o seguinte: para mim, revisão da literatura pode ser super decisivo e pode salvar as nossas vidas acadêmicas, né? Por que isso? Porque quando a gente está com uma dificuldade numa temática, quando a gente está com dificuldade de encontrar alguma coisa, algum tema para trabalhar ou alguma problemática que a gente poderia abordar na nossa pesquisa ou para montar uma proposta de dissertação, né, para entrar numa seleção de mestrado ou para fazer uma introdução, né, para apoiar e fundamentar um relatório técnico que a gente esteja elaborando o nosso trabalho ou para elaborar o nosso TCC. É interessante que a gente veja como é que está o estado da arte, como é que está se desenvolvendo a pesquisa, o que os artigos científicos estão publicando, certo? Para que a gente não caia naquele ciclo, né, de sempre ir pesquisando a mesma coisa ou trazendo informações que já estão bem estabelecidas e já estão bem conhecidas, né? Porque muitas vezes a gente ingressa na graduação e vê um mundo totalmente novo. Só que esse mundo da pesquisa já está há muito tempo, né, ocorrendo, e a gente meio que cai de paraquedas, né? E é interessante que a gente tome conhecimento de todo esse cenário, de tudo que está sendo publicado, e continue, né, avançando esse conhecimento, porque o conhecimento científico é isso, né? Apesar da gente estar aumentando muito o número de produções científicas no Brasil, né, produções de qualidade, a enfermagem ainda é muito nova dentro desse campo da ciência, né? Foi no século passado que a enfermagem foi reconhecida como uma ciência, na verdade, e só a partir da década de 60 que os cursos de mestrado e doutorado começaram a advir no Brasil, né? Então, a partir de 1960, né, começaram a vir os cursos de pós-graduação e aí as pesquisas começaram a ser fortificadas. Ai, a Vanessa caiu, né, gente? Nossa, que pena. Acho que a conexão dela tá ruim. Mas eu tava num evento também agora e tava do mesmo jeito. Muita dificuldade técnica. Parece que é um problema na Vivo que tá afetando todas as plataformas. Aí acho que depende da internet que a pessoa tem. Vamos ver se ela entra aqui de novo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, gente. Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre pesquisa em base de dados, pode colocar aqui nessa caixinha aqui, ó, nessa interrogaçãozinha, tá? Que depois a gente vai respondendo.
Deixa eu chamar aqui a Vanessa. Ai, só um instante, gente. Não, aqui não está ainda. Combinando com ela aqui. Deixa eu ver se ela apareceu. Van, você não apareceu aqui para mim. Aqui, apareceu. Pois é, Rá. Estamos vendo isso mesmo. Oi, Cá, eu Van. vou pedir só para você desabilitar os comentários, que eu acho que também carrega um pouco, porque realmente a internet está muito ruim. Eu peço desculpas mais Tá. uma vez, gente. Não, o pessoal aqui tá super compreensível e falaram que realmente é um problema na Vivo, viu, na torre. Ah, então, e eu tenho Vivo e eu estou usando meus dados móveis, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. E, gente, se Vamos. vocês tiverem dúvida, podem colocar aqui nessa interrogação aqui embaixo, tá? Que a gente vai respondendo. Isso. Então, gente, como eu estava prosseguindo, né? A enfermagem é uma ciência muito nova, né? Ela começou a ser reconhecida muito recentemente. Os cursos de pós-graduação aqui no Brasil só se iniciaram na década de 60, então é algo muito atual e cada vez mais a gente tem que avançar nesse conhecimento científico, a gente tem que produzir pesquisas para ir conhecendo mais, né, a nossa própria profissão, os nossos problemas e resolvendo cada vez mais quanto aos cuidados de enfermagem, né, e avançando na nossa temática. Então, é interessante sempre que as pessoas que estão introduzindo no mundo da pesquisa, elas façam, né, uma revisão do que está sendo abordado na sua temática. Qual seja a temática que você quer pesquisar, você precisa conhecer o que está sendo produzido ali, certo? E a partir desse conhecimento, dessa revisão da literatura, o legal é quando a gente pega ideias, gente. O melhor é isso. Eu adoro, eu particularmente. Ai, meu Deus, a Vanessa caiu de novo. Não acredito. Nossa, que pena, velho. Fiquei triste agora. Cadê? Deixa eu ativar aqui vocês. Nossa, que pena. A Vanessa tá caindo. Ai, não acredito. Poxa, gente. Ah, deixa eu ver aqui, Cora em São Paulo. Deixa eu chamar ela de novo. Bom, eu vou continuar falando aqui, tá? Que bom que vocês estão gostando. Pois é, acontece, Lohane. Bom, então, como eu estava falando, né, gente, eu particularmente adoro fazer revisão da literatura porque a gente conhece, a gente pode pegar ideias das pesquisas que já estão desenvolvendo. Se a gente não sabe como fazer, vamos ver como é que o pessoal está fazendo, vamos ver como é que os autores estão pesquisando, né? Eu adoro ver, por exemplo, qual a perspectiva do problema que os autores estão pesquisando, né? Qual a população que eles estão pesquisando em cima, quais os lugares, se é na atenção terciária, se é na atenção primária, se é na secundária, né? Como eles estão coletando esses dados, se é por meio de questionário, né? E se for por meio de questionário, por que não você fazer algo mais qualitativo, né? Fazer algumas entrevistas, aprofundar mais aqueles achados que eles tiveram, entende? Se eles analisaram de uma forma os dados, vocês podem adaptar para outro tipo de análise que pode trazer uma visão diferenciada sobre aquilo que você quer pesquisar. Então, revisão da literatura serve para a gente ver o estado da arte, né, e trazer ideias para que a gente consiga avançar sobre aquilo, entende? E o melhor ainda é quando as pessoas elas se permitem ir além, digamos assim, sabe, gente? Quando a gente explora outras línguas, aí que a gente consegue ver diversos outros tipos de perspectiva de pesquisa, né? Também a depender muito da temática, né? Por exemplo, se você estiver pesquisando mais direcionado ao Sistema Único de Saúde brasileiro, não faz sentido você pegar, tentar buscar por pesquisas internacionais, mas também pode se basear por pesquisas que estão sendo realizadas em outros sistemas de saúde brasileiros, né? É interessante, por exemplo, a gente vê uma pesquisa que está sendo aplicada lá num hospital da Suécia e a gente pode pegar aquela ideia e aplicar também daqui na nossa realidade, adaptar para a nossa realidade. Eu gosto de dizer que um projeto de pesquisa é um processo criativo
do pesquisador, sabe? A pessoa que está criando aquele projeto de pesquisa, ele tem que ter conhecimento de da metodologia que está disponível, né? Das técnicas de coleta de dados, da análise, das possibilidades que ele pode explorar, e a partir daí ir encaixando quais são as melhores hipóteses, as melhores técnicas, né, para ele responder a questão de pesquisa dele. E ele pode se basear por outras pesquisas já publicadas, né, e adaptar para a realidade dele. É isso que eu quero mostrar para vocês, né, que quando a gente revê a literatura, quando a gente pesquisa nas bases de dados, várias ideias podem surgir, e quando a gente está lendo, a gente ter esse olhar crítico, né, para captar essas ideias, entendem? Presta atenção no objetivo que o autor está colocando, né? Como é que ele escreve esse objetivo. Presta muita atenção na metodologia, como é que ele escreve os resultados. Tudo isso vai ajudando e vai dando ferramentas e um aporte para vocês produzirem a pesquisa de vocês. E quando vocês forem publicar o artigo de vocês, né? Vocês vão ter um conhecimento a mais de como você fazer aquela redação daquele artigo, né? Do que realmente dá certo. Porque esse também é um desafio, né? Escrita científica. E o indicado é que quanto mais leitura a gente faça, né, quanto mais artigos científicos a gente lê, mais a gente vai avançar e mais a gente vai ter facilidade de escrever, né? Principalmente a escrita científica é tão particular e não é fácil, né? A gente ser objetivo para responder a nossa questão de pesquisa formulada. Então, gente, sempre quando você... Resumindo, né? Resumindo esse rolê, sempre quando vocês forem desenvolver uma pesquisa, vejam o que está sendo publicado. Vejam, pelo menos nos últimos 3 anos, certo? Vejam estudos mais recentes da área de vocês e vejam onde é que vocês podem atuar, né? Qual problema vocês podem propor para resolver. Porque pesquisa é isso. Cada pesquisa está tentando resolver uma única pergunta. Pensem assim, sabe? Eu acho que fica bem mais fácil. Cada artigo que vocês estão lendo, vocês estão propondo a responder uma questão de pesquisa, uma pergunta. Vocês estão propondo solução para um problema, certo? Para a gente avançar. Vocês estão contribuindo para o tijolo do conhecimento científico, né? Vocês estão montando esse muro do conhecimento e avançando um passo cada vez mais naquilo, certo? Deixa eu ver se eu consigo chamar a Vanessa aqui agora. Tá aqui. Tiago está perguntando como faz. Oi, Vanessa, tudo bem? Gente, ó, essa habilidade tá bem ruim mesmo, mas eu tô aqui. Tá certo. Pode seguir, Camila, fica aí à vontade. Tá certo. Qualquer coisa eu vou seguir no roteirinho que você falou, tá? Mas Sim. Vamos tentar com você aqui, tá? Sim, pode deixar. Pode continuar aí, Cá. Tá bom. O Tiago está perguntando aqui como é que ele faz para pesquisar, para criar um aplicativo novo. Interessante, Tiago. Olha, o que eu gosto de fazer, né? Primeiramente, eu não sei se você é da área da saúde, mas é interessante você buscar por uma base de dados que seja relacionada à tecnologia. Tá? O que eu aconselho? Você primeiro ir no Google Acadêmico ou no Google normal, certo? Para fazer uma busca informal, fazer uma busca assim despretensiosa de artigos e colocar lá construção de aplicativo tal, 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 construção de aplicativo área da saúde e coloca na frente PDF, certo? Tenta fazer essa busca inicial, vê o que aparece, né? Se aparece artigos científicos e se aparecer artigos científicos, vê de qual revista esse artigo é, ou melhor, ver qual base de dados ele está sendo publicado. Porque aí você consegue ir nessa base de dados, né, e pesquisar mais especificamente por lá, certo? Mas eu acredito que na Biblioteca Virtual em Saúde, se você for, né, não sei se vocês conhecem, mas eu sou fã da BVS, eu acho ela super prática, bem fácil, bem intuitiva, né, facilitada. Eu acho que se você colocar lá, no espaço em branco, na página inicial mesmo, aplicativos área da saúde, ou aplicativos enfermagem, ou no seu tema, aplicativos cuidados paliativos, né, se for relacionado, tá entendendo? Tenta explorar dessa forma que eu acho que você vai encontrar alguma coisa. O Pedro está perguntando qual a melhor forma de ler um artigo científico. Olha, Pedro, o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito, porque depende muito do seu objetivo.
Por exemplo, se você está lendo para conhecer mais a temática, você precisa ler a introdução. Você não pode pular a introdução de jeito nenhum, porque a introdução dá uma contextualizada sobre aquilo, certo? Mas o que é muito importante você prestar atenção é no objetivo do artigo, certo? O objetivo do artigo está sempre ao final da introdução, sempre é o último parágrafo da introdução, então presta atenção qual é o objetivo daquele estudo, por que que ele está fazendo aquele estudo. Na metodologia, é interessante a gente ver o tipo de pesquisa, né? Se é descritiva, se é quantitativa, se é qualitativa, ver qual é a população que esse estudo está trabalhando, como é que eles coletaram os dados, como é que eles se propuseram a analisar os dados, mas isso também vai depender muito do seu objetivo, do que você quer, tá? Eu confesso que muitas vezes, quando eu vou ler um artigo, eu nem olho para a metodologia. Eu olho qual é o objetivo do artigo, eu vou já para os resultados dele e para a conclusão. Por quê? Nos resultados, ele vai trazer quais foram os achados principais deles. É ali que estão os achados do artigo. É ali que ele vai buscar responder ao objetivo dele, que ele colocou lá no final da introdução dele, certo? Agora, se você quer aprofundar mais sobre esses resultados, vá para a discussão e leia a discussão, porque na discussão os autores eles vão comparar os resultados deles com o que há na literatura. Então ele vai complementar, né? Vai dizer o que está de acordo, o que não está, o que foi diferenciado e o que não foi, né? De acordo com o que tem na literatura científica. E na conclusão é quando ele faz um resumo geral, resumindo apenas os principais artigos, certo? Os principais resultados, desculpe, tá? Quais são os principais resultados, quais são os avanços necessários, né? As ideias de próximas pesquisas, isso é muito interessante também olhar né, nas conclusões dos artigos, porque muitos deles indicam o que futuras pesquisas precisam abordar para avançar melhor naquele conhecimento. E também quais foram as limitações deles, aquela pesquisa. É sempre interessante a gente acrescentar quais foram as nossas limitações, né? Porque quando a gente conhece bem um tipo de estudo e um estudo que a gente está desenvolvendo, né? Quando a gente tem domínio sobre aquela pesquisa, a gente sabe onde a gente pecou, sabe? Onde a gente poderia ter feito melhor. E essa parte de limitações também é muito importante. Então, para ler um artigo científico vai depender muito da sua necessidade, tá? Mas o principal que eu acho é o objetivo, que está no final da introdução, são os resultados, né? Os principais achados deles que estão ali, e as conclusões. É isso que eu gosto de ler no geral. Aí, se eu quiser aprofundar mais, conhecer mais o tema, introdução e discussão. E se eu quiser pegar ideias, né, para aplicar na minha pesquisa, para eu ver como é que faz, metodologia. Aprofunda na metodologia que não tem erro. Sim, Vanessa, a pesquisa é fundamental para o aprimoramento profissional. Isso é fato. Eu estou com algumas perguntas aqui. Deixa eu colocar aqui para ver se eu consigo ver. Foi? A Diane perguntou: meu TCC é sobre desmame precoce. Na revisão literária, eu escrevo com palavras. Meu TCC é sobre desmame precoce. Na revisão literária, eu escrevo com minhas palavras? Sim, entendi. Diane, olha, o interessante no caso, você diz na sua revisão da literatura, né? No tópico revisão da literatura do seu TCC. Né? Isso, o interessante, sim, é você pegar referências, tá? Pegar artigos e ir escrevendo a sua revisão. É isso que é mais importante, tá bom? A revisão da literatura, o tópico revisão da literatura tem o intuito de mostrar o estado da arte, né? Contextualizar o que está sendo publicado, o que tem se falado a respeito, né? Se tiver algum dado aí epidemiológico ou alguma situação do Brasil, né? Como é que está essa questão do desmame precoce, coloca também, tá? A revisão da literatura tem esse objetivo, de esclarecer tudo que está sendo publicado a respeito sobre aquele tópico, tá? E, de preferência, dos últimos 5 anos, tá? É o que é mais indicado. Se o seu orientador não falou nada a respeito, pega nos últimos 5 anos, certo? Mas alguns orientadores estão começando a indicar nos últimos 3 anos. A questão é, quanto mais atual você pegar artigos para colocar na sua revisão da literatura, melhor.
certo? Prefira isso. Prefira pegar os últimos dois, depois estende para os três, depois estende para os cinco, mas sempre prefira dos anos mais atuais. Isabel, qual o tema de hoje? Hoje estamos falando sobre pesquisa em base de dados. Infelizmente, a Vanessa está com alguns problemas na internet dela, na conexão, tá? Mas a gente está continuando e estamos se virando aqui. A Vanessa comentou aqui sobre pergunta norteadora da pesquisa. Quais dicas você daria? Bom, gente, como eu comentei com vocês, né? A melhor forma da gente, quando a gente vai fazer pesquisa, quando a gente vai pensar numa pesquisa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é num problema, é num tema, né, que a gente está abordando. Por exemplo, um tema pode ser, eu separei alguns exemplos aqui como colinha, tá, que eu estou olhando. Por exemplo, um tema pode ser os desafios da assistência de enfermagem durante os cuidados paliativos. Quando você pensa nesse tema, você já pode transformar esse tema em uma questão de pesquisa, em uma pergunta que você está se fazendo. Qual é a pergunta, né, que vem na minha cabeça quando eu escuto alguém falando o tema desse? Quais os desafios da assistência de enfermagem no âmbito dos cuidados paliativos, né? Isso poderia ser uma questão de pesquisa inicial, né? E a gente delimitando a nossa questão de pesquisa, ela é decisiva para a gente conseguir montar a nossa estratégia de busca, certo? E a estratégia de busca é o quê? É um conjunto de descritores, palavras-chave, com operadores booleanos, que a gente vai utilizar para ir para as bases de dados e pesquisar nas bases de dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai pensar em pesquisar nas bases de dados, o ideal é que a gente já tenha uma pergunta em mente, certo, gente? E a partir da pergunta, a gente consiga selecionar os nossos descritores para a gente conseguir ir para as bases de dados pesquisar. Aí tem várias formas da gente elaborar a questão de pesquisa, né? Que talvez a gente fale mais sobre isso, aprofunde mais sobre isso, né, futuramente, que é, por exemplo, vocês podem utilizar algumas estratégias, né, como a estratégia PICO, que ela é muito bem famosa, bem difundida, né, que na verdade ela foi idealizada para a elaboração de revisões sistemáticas, mas muitos pesquisadores têm aplicado, né, para desenvolver uma questão de pesquisa bem formulada. E o que é essa estratégia PICO, né? Afinal, o que é isso, esse PICO? O PICO é a representação, né? É o P, que representa a população. Eu vou falar do PICO de qualitativa, tá? O P, que representa a população. O I representa o fenômeno de interesse. E o CO, que seria o CO, seria o contexto, certo? Então, essas letrinhas vão guiar você a montar a sua questão de pesquisa. Nesse exemplo que eu dei agora para vocês, como é que ficaria, né? O P seria a enfermagem, profissionais da enfermagem. O fenômeno de interesse poderia ser os desafios da assistência, e o contexto poderia ser o contexto de cuidados paliativos, entendem? Então, essas estratégias, existem vários, tá, gente? Existe PICO, PCC, Standard, tem muitos outros, mas os mais conhecidos são PICO, para qualitativa, tem o PICO para quant também, tem a PCC, que é muito difundida para revisões de escopo, mas também está sendo muito utilizado. E então, o importante é você optar por uma dessas estratégias, né, para guiar melhor vocês na construção da questão de pesquisa de vocês, e a partir disso vocês conseguirem delimitar os descritores de vocês, tá bom? Para a enfermagem, a Vanessa perguntou aqui também, para a enfermagem, quais as melhores bases de dados para a gente utilizar? No geral, o que eu gosto de fazer, certo? Eu vou falar das bases de dados gratuitas, tá? Acessíveis para todo mundo. Primeiro, a BVS, é claro, a Biblioteca Virtual em Saúde, porque dentro dela a gente tem 28 bases de dados gratuitas, então você apenas em um portal, apenas em uma interface, em um site, você consegue levantar artigos de 28 bases de dados, então eu acho super prático e de forma gratuita, tá? E dentro da BVS a gente tem algumas bases de dados que são muito conhecidas no âmbito da enfermagem, como por exemplo a BDENF, certo? A BDENF, a Medline,
certo? Que é muito voltada para as áreas tanto da enfermagem como medicina, como biomédica. Então a Medline também é muito famosa. Tem a PubMed também, que é gratuita, né? E uma dúvida muito comum das pessoas é porque quando a gente fala em PubMed, a gente também está falando em Medline, né? Por quê? Porque o PubMed é só uma via para a gente pesquisar na Medline. Então, se a gente quiser buscar mais por artigos por meio dos escritores em inglês, é indicado que a gente vá direto na PubMed para pesquisar em cima da Medline, tá? Também é gratuito, dá para a gente usar. Nós também temos uma que, infelizmente, ela não é gratuita, ela é paga, que é a Cinahl, Cinahl, tá? Quem aí é vinculado à instituição de ensino, né, tem acesso a assinaturas, tenta buscar na Cinahl, porque ela tem um amplo número de artigos muito bons, voltados, direcionados para a enfermagem, certo? Então, são muito bons também. A gente tem a Cielo, na nacional, tá? Eu confesso que eu prefiro mais a BVS, se for para escolher, mas nós também temos essa opção da Cielo. Nós também temos o portal de periódico da CAPES, certo? Que é outra base de dados que traz artigos gratuitos. E para quem aí é assinante de instituições de ensino, né? Manda um e-mail para a biblioteca de vocês, porque eu não sei se vocês sabem, mas os bibliotecários são as pessoas mais indicadas para falar com a gente, para conversar com a gente sobre bases de dados, para orientar a gente sobre isso. Então, manda um e-mail para a biblioteca, vê quais bases de dados você tem o direito de acessar, procura saber como é que você acessa essas bases, mas tem umas que são muito boas, muito reconhecidas, né? Que são a Scopus e a Web of Science, né? Eu gosto muito da Web of Science porque lá a gente consegue levantar os artigos mais bombação, digamos assim, os artigos que estão sendo mais citados no momento. Então, a Web of Science, ela faz essa qualificação, digamos assim, quando a gente coloca lá os escritores, eles têm ali do lado artigos mais citados, os artigos que mais estão bombando, eles não falam assim, né? Mas vocês entenderam os sentidos, então eu acho muito legal. Ah, e certo, eu vou colocar aqui nas dúvidas. Deixa eu ver essa daqui. O Noru está perguntando: posso realizar uma pesquisa e publicá-la mesmo tendo apenas a graduação? Olha, Noru, você como profissional, né? Pelo que eu estou entendendo, você está formado, você é recém-graduado e você está perguntando se pode elaborar uma pesquisa. Você pode, tá? Você pode, mas eu diria, eu não sei se valeria tanto a pena, digamos assim, sabe? Porque pelo menos uma pesquisa de campo, ela requer muito tempo, né? Muito tempo da gente, tanto para a gente conhecer. E quando a gente faz isso sozinho, durante esse processo, sem nenhuma orientação, né, de alguém mais experiente, a gente pode se sentir muito sem saída em alguns momentos, sabe? Eu acho é, maravilhoso, fenomenal, pessoas assim como você, né, que toma essa iniciativa, que assim se veem sem possibilidades. Não tenho ninguém aqui para me guiar, mas eu tô a fim de fazer, eu quero fazer, né? Como é que eu posso colocar isso em ação? Eu acho isso muito legal. E o que eu indico para você? Procura um grupo de pesquisa, porque eu imagino que se você está interessado em fazer pesquisa, é porque você gosta disso, é porque você quer entrar nesse mundo, é porque futuramente você pensa em um mestrado. Então, entra num grupo de pesquisa, vê no diretório de grupos de pesquisa da CAPES. Esse é o site, tá? Se colocar no Google, você acha. Diretório de grupos de pesquisa da CAPES. Não, do CNPq, desculpe, é do CNPq. E pesquisa lá no tema que você gosta, quais grupos de pesquisa estão acessíveis aí na sua região, que você poderia participar. Nesse mundo remoto, fica melhor, digamos assim, porque as reuniões estão todas à distância, né? Você consegue participar aqui apenas no seu computador, não importa o lugar do país que você esteja. E nesse grupo, né, você poderia indicar, você poderia explanar o seu interesse de desenvolver uma pesquisa e você poderia receber o apoio do grupo, né? Poderiam ter pessoas interessadas em desenvolver com vocês e seriam pessoas com você, né? E seriam pessoas assim que tivessem alguma experiência ou que não estivesse disposta a escrever junto com você, sabe? Para quem está começando, eu indico de verdade fazer uma revisão. Eu vou bater nessa tecla de novo, gente, porque eu defendo muito isso, né? Por exemplo,
sempre antes, quando a gente for fazer uma pesquisa, é interessante que a gente faça uma revisão, né? Então, por que não fazer uma revisão mais especializada? Por que não fazer uma revisão integrativa? Uma revisão de escopo que é nova, né? Tá sendo uma novidade aqui no Brasil e, tipo, as revistas estão aceitando. Por que não fazer uma revisão dessas? Para que você já identifique quais problemáticas, onde você pode avançar na sua pesquisa de campo e, de bônus, você ainda pode tentar publicar essa revisão. Então, isso é muito interessante, né? As pessoas aí que querem, por exemplo, entrar numa seleção de mestrado ou que já estão no mestrado, estão no início do mestrado, pensando ainda num problema, num objeto de investigação, né, para começar a pesquisar, faça uma revisão. Aqui, pelo menos na pós-graduação da Escola de Enfermagem, muita gente faz isso. Para determinar o objeto de investigação, né, eu fiz isso. Para determinar o objeto de investigação, fez uma revisão bem feita, em várias bases de dados, né, com descritores certos e tudo mais. Escreveu todo o processo para assim finalizar, né, tendo o seu objeto de investigação muito bem formulado. E isso é muito bem visto, né, pela banca do exame de qualificação. Porque imagine você colocar um projeto de pesquisa para a banca, né, com uma revisão toda completa, quem sabe aí com já um parecer de uma revista, né? É bem difícil, mas não custa sonharmos, não é mesmo? Então, é interessante a gente tomar essas iniciativas, né? E quando a gente vai fazer pesquisa, né, a gente sempre precisa, pesquisa de campo, a gente precisa vincular essa pesquisa a alguma instituição, certo? É mais interessante, principalmente porque se for pesquisa de campo, a gente vai ter que submeter no Comitê de Ética em Pesquisa, tá? E você pode passar por esse processo mais facilmente se você tiver vinculado a alguma instituição, tá? E outra coisa é que pesquisa de campo ela requer muito tempo, né? É pelo menos assim um ano para a gente conseguir desenvolver uma e finalizar por inteiro, né? Na média, um ano mais ou menos. Então, pensa direitinho sobre isso, talvez seja até melhor você fazer esse processo, né? Chamar um antigo professor seu da graduação que você gosta, explana o interesse para ele, porque, olha, eu posso te garantir, o que os professores gostam é de pessoas que estão a fim de fazer, de pessoas que colocam a mão na massa, né? De pessoas que fazem acontecer, que agem, né, gente? Não fica naquela só de, eu quero isso, eu quero aquilo, mas fica só na palavra, e o tempo passando, sem fazer nada. A questão é a ação mesmo. A ação traz o diferencial para os professores, tá? Ivane, aqui na Univap incentivamos a pesquisa de campo. Ai, que ótimo, isso é ótimo. Para acessar as pesquisas, qual seria o site? O site, para a gente acessar, no caso, os artigos científicos, né? Porque assim, a gente tem várias opções de pesquisa, você poderia estar falando, né? Por exemplo, a gente tem os bancos de teses e monografias, né? Que a CAPES, ela tem esse banco, que a gente pode ter acesso. Então, a gente pode ter acesso às teses e monografias do Brasil ou de alguma instituição de saúde, de ensino, né, que a gente quiser. Por exemplo, se eu entrar no site da USP, eu consigo ter acesso a todos os bancos, a todas as dissertações e teses de todas as áreas até o momento. E quando a gente fala de artigos científicos, a gente está falando justamente das bases de dados, né? E essas bases de dados são os sites que eu comentei para vocês, BVS, Medline, periódicos CAPES, é ali que a gente vai fazer a busca. Eu indico que você assista de verdade a live de ontem, tá? Que eu fui tirando os prints da tela, fui explicando tudo bem direitinho, como é que a gente seleciona os descritores, né? A partir de uma questão de pesquisa, né? Qual é o site que a gente usa para selecionar os descritores, que isso é essencial, tá? Para o processo. E como é que a gente aplica essa busca, nessa estratégia de busca nas bases de dados, tá bom? Fica bem mais fácil. Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas. Tem uma aqui. Deixa eu colocar. Deixa eu ver aqui. Não. Bom, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar, tá, gente?
Vanessa, eu vou tentar te colocar novamente aqui na live, tá? Para ver se dá certo. Vamos ver aqui, vamos tentar. Eu acho que agora vai, né, Camila? Tomara, meu Deus, tomara. Eu estou acompanhando aqui, eu queria agradecer a todos. Eu acho que vale a pena, todos que estão nos assistindo, dar uma olhadinha lá no YouTube, que a webinar da Camila de ontem foi muito esclarecedora. Então, tem vários aspectos que ela colocou sobre pergunta, a pergunta da pesquisa, né? A pergunta inicial, colocou também a respeito da questão de como a gente procurar nas bases de dados, o descritor, que para mim foi assim, a parte principal. Então, qual a palavra que a gente deve procurar para achar o artigo assim, ideal? Então, tudo isso está explicadinho na nossa live. Entrem lá no YouTube do Corém São Paulo. Eu peço desculpas mais uma vez pela conexão. Ela está muito instável, estava ótima, de repente começa a travar, então eu fiquei aqui só acompanhando. Mas agradeço a todos. E o Corém, lembrando que o nosso Corém, né, do estado de São Paulo, a gente tem o projeto Sem Fronteiras. Esse projeto ele traz webinars, lives. A gente vai ter agora, vou dar um spoiler aqui, agora na última semana de abril, né? Nós vamos ter o lançamento de um projeto, né, do processo de enfermagem. Então, a gente vai ter várias lives na sequência. Então, desde a anotação de enfermagem, evolução, diagnósticos, né, com o nosso grupo de trabalho lá do GT de processos de enfermagem do Conselho. E aí isso vai ser semanal, né? A gente vai trazer aí semanalmente essas lives e a webinar. Então não deixem de acessar, porque todo o conteúdo fica lá. A gente está criando agora também para o mês que vem, vão ter várias lives baseadas na Semana da Enfermagem. Então muitas coisas vão acontecer. A Camila também vai fazer uma webinar sobre as estratégias de busca, então o PICO, né, o PCC e outras coisas que vocês podem ajudar. E tragam sugestões, mandem para a gente pelo direct. Olha, Vanessa, eu acho que seria importante a gente abordar tal assunto, porque pesquisa é uma coisa muito específica, mas a Camila fala de uma forma muito clara e eu acho que traz muita valia assim para quem está no campo, que nem eu sou profissional, já tenho 18 anos de formada quase, mas eu vivo pesquisando semanalmente, né? Porque eu sou docente também, então eu queria também deixar aqui, olha, o Gilberto está perguntando que ele tem um curso de auxiliar, mas não está trabalhando no momento, com relação à vacina. Gilberto, manda por direct que eu vou responder para você aqui no Instagram, tá bom? A gente vai responder, inclusive hoje a gente fez alguns contatos, porque alguns profissionais de enfermagem não fizeram ainda o uso da vacina, não tiveram oportunidade de se vacinar, estudantes também, e a gente está buscando junto ao governo do estado essa estratégia. Aí o Corém São Paulo tá junto, tá? A Patrícia está perguntando se os cursos e palestras são apenas para enfermeiros com Corém ativo. Então, se for pelo Corém Educação, a gente precisa, o enfermeiro ou profissional, o técnico, o auxiliar, precisa estar com o Corém ativo para receber a certificação. Mas caso aqui no Sem Fronteiras, as nossas lives, não precisa, tá, Patrícia? Você pode assistir aqui com a gente, né? E aí a gente tira suas dúvidas também, manda por direct, chama a gente aqui, que depois posso dar umas dicas para você. E eu queria agradecer mais uma vez a Camila, né? Que tão graciosamente conseguiu conduzir aí, a gente teve, né, uma participação bem expressiva, né? A Patrícia está falando que tem Corém ativo de outro estado. Então, de outro estado também, Patrícia, porque quando a gente vai fazer a validação para certificação, tem que ser o conselho do nosso estado, o conselho de São Paulo. Mas nada impede que você possa fazer transferência também para o nosso conselho. Então, todos os dados, assim, tá, você tiver com dúvidas, é só entrar no site do Corém São Paulo, no Fale Conosco, que dúvidas relacionadas a todas as questões administrativas e burocráticas, a gente consegue te ajudar por lá, tá? A Diane está falando que o vídeo, eu vou pedir para a Camila salvar o vídeo. Ela vai deixar, porque como ela entrou pela página dela, ela vai deixar salvo no Instagram dela, que é camilamen.des. Né, Camila? Falei certinho, né?
Isso, exatamente. Se vocês verem aí em cima também tá aqui o meu nome, aí vocês conseguem. Eu vou tentar baixar o vídeo, Van, e passar para você, para postar na página do Corém E eu também. queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Oi, está me ouvindo? Travou de novo, né? Ah, agora foi, agora foi. Agora foi. Então, eu vou pedir para a Camila deixar essa live salva lá, mas não deixem de visitar lá no nosso canal do YouTube, que tem uma aula ótima que a Camila deu ontem, com os slides. Vocês podem colocar para deixar salvo, né? Pausar e fazer as anotações pertinentes. E a Camila vai estar com a gente em breve, né? O mês que vem a gente vai fazer uma outra live com a Camila. Eu quero agradecer mais uma vez. E pessoal que está aqui perguntando dados e perguntas administrativas, pode chamar aqui no direct que eu vou responder vocês, tá bom? A gente tem todos os dados para informar. Mais uma vez, Camila, muito obrigada. Peço desculpas aí pelos probleminhas e falhas técnicas, mas a gente vai conseguir na próxima, a gente vai dar tudo certinho. Vai sim, Vanessa, nem se preocupe, viu que a gente está sujeito a isso. Infelizmente, né, no mundo de hoje da tecnologia, a gente não consegue controlar isso e realmente está com o problema da Vivo. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela confiança. Gente, olha a live lá no YouTube, ela está muito esclarecedora, acho que vai ajudar demais vocês. Trouxe muitas dicas legais, tá? Porque muito do que eu aprendi foi no perrengue mesmo, foi quebrando a cara, batendo na parede, tirando dúvida com um, com o outro, e assim eu fui construindo todo esse meu conhecimento que eu compartilho tanto aqui no meu Instagram como também lá no meu canal do YouTube, tá? Eu estou disponível, estou aberta aqui para esclarecer qualquer dúvida também via direct, então podem ficar bem à vontade, tá? Eu vou encerrar aqui então a live, tá bom? Mas muito obrigada pela presença de todo mundo. Qualquer dúvida, pode chamar lá no direct, chama a Vanessa lá no Corém São Paulo, ou pode me chamar aqui se for algo relacionado à base de dados, pesquisa científica, todos esses assuntos é que eu gosto muito de tratar e de conversar com vocês aqui no meu dia a dia, tá bom? Até mais, gente. Boa noite e muito obrigada por acompanharem. Eu vou deixar a live salva.